Boa tarde, crianças. Estou passando para deixar as orientações para a nossa aula desta tarde. Então, fique ligado para você separar o material que será utilizado. Vamos dar uma olhada na nossa agenda do dia. Depois nós vamos verificar o nosso calendário. Então, hoje é quarta-feira, dia 30, tá? Então, a atividade permanente é a leitura da agenda, né? O calendário. A leitura será feita pela professora, né? A lenda do milho. Vamos ler um gênero textual informativo a respeito da festa junina. E faremos, então, a interpretação textual. Tá? Acredito que você vai gostar do que você vai aprender nessa tarde. E matemática, vamos trabalhar com números, né, como atividades de fixação em formas de gráficos. Na última semana, trabalhamos com gráficos e tabelas. E aí, faremos alguns exercícios para verificar se vocês conseguiram fixar a matéria. Então, vamos aí, estamos no mês de junho, o mês de número 6. Hoje é dia 30, quarta-feira. Então, estamos finalizando. Quarta-feira, dia 30, último dia do mês de junho. Hoje é a quinta-feira, é a quinta quarta-feira do mês. Olha só aqui, dia 2 foi a primeira, dia 9 a segunda, dia 16 a terceira, dia 23 a quarta-feira, e hoje, dia 30, é a quinta quinta-feira do mês, tá? Então, finalizando hoje o primeiro semestre, ok? A partir de amanhã, entraremos no mês de número 7. Estaremos começando o segundo semestre. Então, vamos para a leitura, a lenda do milho. Então, prepare-se aí. Vamos estudar um pouquinho. Eu quero ampliar aqui para vocês, para a gente acompanhar juntos. Não precisa ser tanto, né? Bom, a lenda do milho. Tabajara era um velho índio muito bondoso e querido pelo seu povo. A tribo estava passando por muita dificuldade. Não havia caça e a pesca estava difícil. O velho índio, sentindo que ia morrer, reuniu os homens de sua tribo e disse: enterrem meu corpo numa cova bem rasa. Cubram-me com palha seca e pouca terra. Esperem vir o sol e a chuva. Ali nascerá alimento para toda a tribo. Após a morte de Tabajara, seu povo fez o que ele havia mandado. Sobre a cova do velho guerreiro apareceu uma planta. Suas folhas compridas lembravam a lança de Tabajara. Sua flor vistosa parecia o cocar do chefe índio, e a tribo descobriu que sua espiga era um delicioso alimento. Foi assim que surgiu o milho. Adaptação do folclore brasileiro. Bem, como vocês puderam ver, aqui se trata de uma lenda, né? Lenda não é algo real, né? É algo que foi criado aí para explicar o surgimento de alguma coisa. Nesse caso, foi uma lenda criada por algumas tribos indígenas para explicar o aparecimento do milho, mas nós sabemos que acaba sendo um mito, né? Não é realmente uma verdade. Então, segundo algumas tribos, eles acreditam nisso, tá? Que o milho surgiu dessa maneira. Falando em milho, né? Um milho é um alimento muito gostoso. Com o milho, né? Nós podemos fazer diversos pratos, inclusive nós temos um milho específico para as pipocas. Coisa boa, não é? Então, quem aí gosta de pipoca? Eu adoro, né? Bom,
Então, nós vamos trabalhar aí, já que estamos aí no mês junino, muitas comidas típicas, né? O bolo de fubá, que o fubá é feito com milho, né? A canjica, que também é um tipo específico de milho, a paçoca. Então, temos aí alguns pratos muito saborosos, né? O milho cozido, né? E a pipoca. Então, vamos trabalhar, aproveitando, né, que estamos finalizando esse mês, vamos trabalhar um textinho para que vocês façam a leitura e a interpretação. Vamos trabalhar com esse texto? Vamos verificar aí que texto é esse, já que mencionamos a respeito do milho, da pipoca, né? Vamos aprender um pouquinho a respeito da pipoca. Eu disse para vocês que é um texto informativo. Para que mesmo serve um texto informativo? Para nos trazer informações a respeito de um determinado assunto. Então, o que estamos vendo aqui, né? Estamos vendo uma festa típica, né? Junina. A gente vê aqui ao fundo a fogueira, né? As bandeirinhas, muito coloridas, a maçã do amor. Olha aqui, o milho, que é muito típico, né? Na festa junina, né? As paçocas. Aqui, provavelmente, a canjica, o arroz doce, o bolo, a pipoca, né? Tudo o amendoim. Então, a gente vê muitos pratos típicos. E a gente consegue observar pelo título o estouro da pipoca. Já pensou uma pipoquinha quentinha, estourada na hora? Oh, coisa boa. Então, vamos aprender um pouquinho sobre a pipoca, sobre o milho, né? Vamos lá. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho, para que você consiga acompanhar a leitura comigo. Do contato de um inocente grão de milho amarelo com uma panela quente, surge uma branquinha e apetitosa pipoca. Mas como será que isso ocorre? Será que isso é mágica? Surgiu aí uma curiosidade. Não, tudo depende da transferência de calor para dentro do milho, que faz a água evaporar, aumentando a pressão até que o milho estoure e vire pipoca. A pipoca do tupi antigo, né, que é a língua indígena, pira, que é igual a pele, mais poc, que se refere a estourar, é igual a pele estourada, né, se referindo à pipoca estourada, ao milho estourado que vira pipoca. É um prato brasileiro feito de uma variedade especial de milho, que explode quando aquecido. Seu nome em inglês é popcorn. Na Alemanha, onde poucas pessoas conhecem a pipoca, ela é comercializada apenas em pequenas escalas nos cinemas. Então, olha só, um país, né, que muito pouco conhece as pipocas. Então, a gente verificou aí que o nome em inglês é popcorn, né? Aqui nós temos o significado, né? E a gente observa aqui, é por conta da transferência do calor, né? Então, nós colocamos o milho, é um tipo de milho específico, não é qualquer milho, tá? Então, você não pode comprar uma latinha de milho em conserva, escorrer água e jogar dentro da panela, né? Com manteiga, que não vai virar pipoca. Então, um milho específico, ok? Então, nós colocamos aí no óleo, na manteiga quente. Então, vai aquecendo aquele milho, a água que tem dentro daqueles grãozinhos vão evaporar, né? Vai evaporar e
o milho vai estourar, transformando-se aí numa deliciosa pipoca. Então, agora, né, vocês farão a interpretação textual. Então, podem ler o texto mais uma vez, se atentar aí a alguns detalhes, tá? Para que você consiga aí responder as perguntinhas a respeito do texto. Então, vamos lá. Nós temos aí, interpretando o texto. Ah, porque o texto que você leu é informativo, explique com suas palavras. Então, no início eu disse que nós faríamos a leitura de um texto informativo e e expliquei o que seria um texto informativo. Então, agora eu quero que você me explique com as suas palavras o que você entende por texto informativo. B. Do contato de um inocente grão de milho amarelo com uma panela quente, surge uma branquinha e apetitosa pipoca. Mas como será que isso ocorre? Então, dentro desse texto que nós acabamos de ler, e eu acredito que você leu novamente, né? Se não leu, faça isso. Acontece aí essa transformação, né? Não é nenhuma mágica. Ocorre algo, né? Quando o milho tem contato com a panela quente, com o óleo, a manteiga quente. O que acontece? Então, você vai explicar aí de acordo com o texto. C. A pipoca é um prato típico de qual país? D. Como a pipoca é escrita em inglês? Então, eu li aí para vocês, né? O nome da pipoca em inglês. E. Dê sua opinião. Então, agora é uma resposta pessoal. De acordo com o que você pensa, em que ocasião você gosta de comer pipoca? Como é difícil para mim responder essa pergunta, porque eu gosto em toda e qualquer ocasião, né? Mas você deve ter aí uma ocasião especial, ou não? Então, me responda, tá bom? Consulte o texto e encaixe as respostas na cruzadinha. Então, vamos aí consultar o texto para responder. Então, vocês podem desenhar, né, essa cruzadinha. Então, vocês com a régua, né, cada tracinho desse está cada tracinho na horizontal, que é deitado, tá? Pode ser uma linha do seu caderno, combinado? Letrinha A, nome do país onde a pipoca é bem popular. Grão amarelo usado para fazer pipoca. Que grão é esse? C. Local onde a pipoca é comercializada na Alemanha. Então, ela não é muito conhecida na Alemanha, tem alguns lugares específicos, né? Que local é esse que é citado no texto? D. É branquinha e apetitosa. E é feita com milho, né? Que nós temos o milho. O que será, né? Então, você vai construir aí, né, a sua cruzadinha, tá bom? Bem, agora nós vamos para a matemática. Não se esqueça de colocar a data, tá? Vamos trabalhar com uma atividade que se chama Ligue-se no gráfico. João é dono de uma fábrica de salgados. João é dono de uma fábrica de salgados. Observe no gráfico o número de salgados que ele vendeu em uma semana. E depois responda. Então, pessoal, eu não tenho, assim, eu não faço a exigência que vocês façam desenho do garoto aqui, não, tá? O que interessa é que vocês desenhem aí, né, as barrinhas, tá? As barrinhas aqui que estão na vertical, as barrinhas que estão em pé. Verifique que entre uma barrinha e outra há um espaço, tá? Então, observe aqui, nós não podemos fazer as barrinhas todas coladas umas às outras, né? Então, nosso gráfico aí, no caso, não ficaria muito,
bem feito, né? Ficaria um pouco desorganizado. Então, observe, sempre você deve deixar um espaço. E o espaço é sempre mais ou menos o mesmo. Olha, esse espaço aqui é do mesmo tamanho que esse. Esse é do mesmo tamanho que esse. E esse é do mesmo tamanho que esse. Tá bom? Então, o que é importante no gráfico, né? Nós temos a linha vertical, que está indicando o quê? O número de salgados, tá? E na horizontal está indicando o quê? Os dias da semana, tá? Olha só, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, tá? Aos sábados e domingos, provavelmente o João aí, né? A fábrica que ele tem aí né? Para os funcionários descansarem. Então, o que eu peço que vocês desenhem é o gráfico em si, né? As linhas, e observe cada um dos números que estão citados aqui. Observe que aqui não está em ordem crescente ou decrescente. Os números estão misturados, por isso vocês devem prestar muita atenção. Então, é importante que vocês coloquem a régua para que vocês consigam aí verificar, né, a quantidade a qual cada dia vendeu, tá? Então, vamos verificar aí, olha, na segunda-feira foram vendidos, olha aqui, então a gente olha a tabela até o final, né? Essa tabela está um pouco confusa, né? Esse gráfico, na verdade, desculpa, não é tabela, é gráfico, tá? Nós, pensando bem, nós teríamos que o quê? Organizar, tá? Nós teríamos que organizar os números, porque está um pouco confuso. Mas vamos seguir aí de acordo com o desenho aqui. Então, na segunda-feira, está marcando aí que foram vendidos 3.187 salgados. Na terça-feira, 3.145 salgados. Na quarta-feira, 2.158 salgados. Então, vocês foquem um pouco mais, né, nos números, tá? Já que está um pouco fora de ordem, né? Geralmente nos gráficos, como nós estudamos no EMAI, as variações que vão acontecer aqui no tamanho das barrinhas vai variar de acordo com o número, né? Quanto menor o número, menor a barrinha. E quanto maior o número, maior a barrinha. Mas não é o que aconteceu aqui com quem elaborou essa atividade, tá? Então, na quarta-feira foram produzidos 2.158. Coloque a régua aqui, olha. Verifique aqui, onde é que ela vai marcar. Vai chegar aqui, linha reta, ó. Na quinta-feira, 4.139 salgados, né? E na sexta-feira, 5.876 salgados. O que eu quero chamar a atenção é que quando nós formos construir o gráfico, nós vamos fazer, né? Como nós fizemos na semana passada, colocando, né, em ordem crescente ou em ordem decrescente. Nós não vamos colocar assim misturados, tá? Mas, como essa atividade foi organizada dessa forma, então sigam aí conforme está marcado na própria atividade. Agora, vocês fizeram os desenhos, vocês vão responder. Quantos salgados João vendeu nos 3 primeiros dias da semana? Então, você vai verificar, olha, na segunda foi isso, na terça isso e na quarta isso. Então, verifique os números aí e façam o cálculo. Não está perguntando quantos ele vendeu em cada dia separadamente, mas para que você saiba quantos ele vendeu nos 3 dias, você precisa analisar, né, e calcular quantos foram vendidos nesses 3 primeiros dias, segunda, terça e quarta, tá?
B, que dia da semana ele vendeu mais salgados? É o que eu disse para vocês, não basta vocês olharem no desenho. Teria que ser assim, porque o gráfico, ele serve para a gente aí analisar dados de uma forma mais rápida. Porém, como ele foi organizado aí de uma forma bagunçadinha, eu peço para vocês analisarem os números, tá? Todos eles têm 4 ordens, né? Para ir na unidade de milhar. Então, nós temos que ver qual é o número maior, que seria a maior quantidade, né? Olha aqui, seria esse, 5.876. Bom, esse dia aqui, né? Então, nós colocamos a régua, olha, nesse ponto, e a régua retinha, ela vai marcar aqui, olha. Tá? Então, que dia que foi vendido mais salgado? Na sexta-feira, né? E menos salgados. Então, observe aí nos numerais. Olha, a gente olha assim na barrinha. Desculpa. Aqui tinha que ter ficado menor. Ampliando aí sozinho. Olha. E menos salgados. Então, pela lógica do desenho, seria aqui, né? Na quinta-feira. Mas nós observamos que nós temos um número menor aqui, né? Esse número menor, que é 2.158, né? Ele não está sendo refletido aqui na quinta-feira, não. Ele está mostrando que dia. Olha, coloque a régua e você vai verificar. Seria na quarta? Então, você vai ficar sempre prestando atenção nos números, tá? Quantos salgados ele vendeu nessa semana? Então, aqui já muda a história. Vamos envolver todos os dias da semana, os 5 dias da semana. Então, num dia ele vendeu essa quantidade, outro dia ele vendeu essa, outro dia essa, outro dia essa e outro dia essa quantidade. No total, quanto foi que ele vendeu? Então, utilize o seu caderno aí para fazer os cálculos. Coloque A para fazer o cálculo A, B para fazer o cálculo B, C para calcular o C, mas faça isso de uma forma bem caprichada, dê espaço entre uma conta e outra, tá bom? Então, vamos lá. E, se ele vendesse esse mesmo número de salgado em 2 semanas, então você calculou quanto ele venderia na semana toda, tá? Se ele vendesse, tá? Na primeira semana esse tanto, e na segunda semana esse mesmo tanto, quanto ele venderia? Quantos salgados ele venderia? Tá? E na letrinha F, se nessa semana fosse feriado quarta-feira, quantos salgados João venderia? Então, observe, olha, na quarta-feira. Então, essa barrinha, tá? Está mostrando o quê? Está mostrando que foram vendidos 2.158 salgados, ok? Suponhamos que esse dia ele não trabalhou, porque era feriado. Então, deixou de vender esse aqui. Então, ele vendeu 4.139, vendeu 3.145, vendeu 5.876 e vendeu 3.187 salgados. Esse dia ele deixou de vender essa quantidade aqui, ó. Então, quantos salgados ele venderia se fosse feriado em plena quarta-feira? Tá bom? Então, peço aí, chamo novamente a atenção de vocês. Fiquem observando e coloquem a régua de vocês para vocês verificarem, né, qual foi o dia da semana que ele vendeu determinada quantidade de salgados, já que o nosso gráfico não se encontra em ordem crescente nem decrescente, tá bom? Os números estão misturados, ok? Então, as atividades de hoje são essas. Se vocês precisarem de ajuda, né, tiverem algum tipo de dúvida, podem me chamar no particular, que assim que possível eu estarei atendendo vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.